vamos ler Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6, verso de número 11 e 12. Palavra que Deus colocou no meu coração. Romanos 6 e 11, que diz assim. Vamos acharam? Amém. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Vamos à carta aos Romanos, é uma carta diferenciada, pois nesta carta não existe qualquer censura ou crítica a essa igreja. O conteúdo dela, dessa carta, é puramente doutrinário, onde Paulo ensina os crentes novos convertidos, principalmente sobre as doutrinas da salvação e da justificação. Então, o que está em foco aqui nessa carta é o pecado e o plano de Deus para a justificação do pecador. Por isso, em nenhum outro livro do Novo Testamento aparece tantas vezes a palavra pecado, que aparece num total de 44 vezes, e a palavra justiça 34 vezes. Assim a gente percebe de maneira muito clara qual é o conteúdo dessa carta. E por que Paulo dava tanta importância a esse tema? Porque, irmãos, o pecado é o grande problema da humanidade. Eu sei que a igreja moderna, não estou generalizando, mas uma boa parte dela não vê dessa maneira. Para a igreja moderna, o grande problema é a falta de dinheiro. O grande problema é que não tem uma casa ou um carro bom. Para algumas igrejas é assim. Mas para a Bíblia Sagrada, a gente vê claramente que o grande problema da humanidade é justamente o pecado. E a gente vê isso já no começo da carta aos Romanos. No capítulo de número 3, no verso 23, a gente já via ali de maneira clara. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, essa é a condição natural de todo homem, de toda mulher. Nascemos assim. Essa é a herança que recebemos de Adão. Uma herança que tem uma consequência terrível. Eu sei que toda maldade e sofrimento, irmãos, é apenas consequência de nós vivermos no pecado. Mas a pior consequência é a separação de Deus. E ele está dizendo aqui. Por isso que está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele não disse, todos pecaram e por isso está faltando dinheiro no bolso. Todos pecaram e é por isso que você anda com um carro velho. É assim que está escrito? Não. Porque o grande problema é que nós estamos separados de Deus. Essa é a situação mais terrível. Isaías fala disso também, irmãos. Isaías 59, 2. Nós vamos ler bastante versículos hoje. Isaías 59, 2. Olha o que disse o profeta Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe por que Deus não nos ouve? É o pecado. Então nós estamos numa situação desesperadora, estamos num momento de grande aflição. Irmãos, para o salvo não é assim. O pecado não deve ser o motivo de grande aflição
Para o salvo. Para o salvo é diferente. Olha o que diz Romanos 8 e verso de número 1. Pode colocar ali Romanos 8 e 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas existe uma condição. Não é porque a pessoa está em Cristo, não é porque a pessoa está sentada no banco da igreja. Não, eu agora estou sentado no banco da igreja, o meu nome faz parte do hall de membros da igreja. Não. Aqui diz, é aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, segundo as obras da carne. E Gálatas 5:19 relata ali quais são as obras da carne: porfias, emulações, contendas, gritos, gritarias, e ali vai, a lista é grande. Para esses sim, esses devem andar aflitos e angustiados, atemirados. Por quê? Porque vive segundo a carne. Mas para aquele que vive segundo o Espírito, não. Muito pelo contrário. Olha na sequência o que diz o verso de número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquele que está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito, irmãos, ele não precisa temer. Não precisamos ter medo do pecado. Não somos mais escravos do medo. Não é assim que diz um hino, né? Um louvor que existe. Nós não somos mais escravos do medo. Porque sobre nós já não pesa mais a condenação. Nós somos justificados. Sejamos seguros da nossa salvação. Eu sei que antigamente se falava tanto, irmãos. Nós falávamos com frequência: você é um salvo? E a pessoa dizia: sim, eu sou um salvo. E a maioria da igreja dizia isso. Hoje nem vou perguntar, dá medo. Você se sente um salvo? Mas nós precisamos ter essa segurança. Precisamos ter essa certeza de que nós somos salvos porque fomos justificados. E é disso que Paulo fala nesta carta, dessa justificação. Não por mérito, mas por graça. Por meio do quê? Da fé. E é essa segurança que nós devemos ter. Por isso eu não me sinto atemorizado pelo pecado. Porque eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. E eu estou em Cristo Jesus. É essa segurança que você precisa ter na sua vida. E por isso não ser mais escravo do medo. Olha o que diz Romanos 5:1. Que confirma isso que eu estou dizendo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé. Eu sei que não fui eu, não é nada do que eu fiz, nem deixei de fazer. Mas foi o que Cristo fez por mim, é o que Cristo fez por você. E você, pela fé, aceitou. Você concordou, você disse sim, a minha vida é para servir ao Senhor Jesus. Porque agora eu não quero mais andar segundo a carne, eu quero andar por fé, segundo o Espírito Santo. E aí a pessoa sente essa justificação. Ela vai orar, ela dobra o joelho, ela sente que foi perdoada pelo Senhor. Que ela foi justificada pela fé. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre a justificação. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas a preocupação que eu tenho é que muitos estão retrocedendo. Lembramos, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Os últimos dias é tempo de apostasia. Não é tempo de avivamento. Se alguém está dizendo isso, toma cuidado. Não é. A Bíblia fala muito claramente. Os últimos tempos é tempo de apostasia. Daquelas pessoas que retrocedem. Daquelas pessoas que no passado serviam a Deus com fidelidade. Que tinham altar de oração. Que tinham vidas, experiências profundas com o Senhor. Mas que agora estão fazendo o quê? Retrocedendo. Voltando atrás. E olha a mensagem de Pedro, irmãos. Aqueles que retrocedem.
que antigamente tinham tanto zelo, tinha tanta dedicação em servir a Deus, e que dizia: não, eu quero servir a Deus com fidelidade, eu quero servir a Deus com intensidade, eu não quero ser superficial na minha fé, eu quero ter experiências profundas com Deus. Mas agora, muitos estão retrocedendo. Irmãos, na sua cabeça já deve estar passando o nome de algumas pessoas aí, porque não está sendo tão difícil. Porque nós estamos vendo em toda parte, isso está acontecendo em todos os lugares. Nós estamos vendo as pessoas retrocedendo, mas olha só a mensagem de Pedro para essas pessoas que retrocedem. 2 Pedro 2:20. Eu gostaria de ler com a igreja, porque é uma mensagem forte. Nós precisamos pregar essas mensagens fortes, que chacoalha a alma. Porque nós ouvimos tantas mensagens: Senhor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Esse evangelho de para-choque de caminhão. Deus é amor, Deus é amor. Ele é amor, mas também é justiça. Não é que ele abriu mão agora. Não, para aí, justiça, fica aí, que agora não vou mais, não. Justiça eu não vou praticar, só você é amor. É assim? Não. Deus, ele é pleno, completo em tudo. E olha o que diz essa mensagem. 2 Pedro 2:20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Verso 21. Porque melhor lhes fora que não conhecesse o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Eu não sei se você já viu, porque alguns cachorros fazem isso, tá? Eles vomitam, depois vão lá e comem de novo. Se você já viu, olha, é nojento demais. Você já tá, porque é nojento demais. Mas olha a comparação que Pedro faz. Mas é o que está acontecendo. É o que as pessoas estão fazendo. Estão deixando o caminho da santidade para viver um pouco desse mundo. E aí, irmãos, fica fazendo jogo de cintura, tentando conciliar os dois mundos. O mundo espiritual com o mundo carnal, como se fora possível. Mas não é. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é santo, ou você não é santo. Eu sou mais ou menos. Não, mais ou menos não existe. Já comentamos alguma vez aqui, irmãos. Está aqui essa água, espero que ela esteja limpa, mas imagine a situação, viesse, por exemplo, um mosquitinho, né, fizesse sujeirinha ali dentro. Mas é tão pequenininho, né? Alguém que teria coragem de beber? Mas é pequeno, é só um pouquinho. Mas nós queremos, irmãos, fazer as coisas de Deus assim. Mas é só um pouquinho. Irmãos, Deus é santo. Assim como nós não teríamos coragem de beber essa água, porque um mosquitinho tão minúsculo, tão pequeno, foi ali e fez sujeirinha ali dentro. Nós não queremos. Mas nós queremos oferecer para Deus qualquer coisa. Qualquer imundícia. E acha que Deus vai aceitar? As coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são sérias. E nós precisamos, irmãos, estar atentos. Que a gente não venha retroceder. Muitos vão retroceder. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vai acontecer, irmão. Mas que não aconteça na sua vida nem na minha. Vai acontecer. Escândalos por toda parte. Vai acontecer porque a Bíblia fala.
mas que não aconteça na minha, na sua vida, na sua casa, na sua família. Irmãos, Noé era pregoeiro da justiça, viveu num mundo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele não ganhou ninguém mais do que a própria família. Não conseguiu ganhar mais nenhum. O vizinho não ganhou. O outro amigo não ganhou para Jesus, não ganhou. Ninguém foi salvo, só ele mesmo e a sua família. Mas ele cumpriu o seu papel de pai. Ele conseguiu salvar a sua família. Que nós podemos seguir pelo menos o mesmo exemplo de Noé, de salvar a nossa família. Não é hora de nós retroceder. É hora de nós estarmos atentos. É hora de estarmos apercebidos. Hebreus 2:1, olha o que diz. Você acha que se está na Bíblia, essas advertências é por brincadeira? É porque não tinha nada para escrever? Tá sobrando umas folhas em branco aqui, a gente escreve. O que eu escrevo? Não sei, então eu vou escrever isso aqui para preencher a folha. Não, irmão, se está escrito na Bíblia, é propósito, é para a gente tomar consciência e levar a sério. Hebreus 2:1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, atentar com mais diligência, ou seja, prestar mais atenção. Presta atenção naquilo que você ouviu, em tudo aquilo que você tem ouvido ao longo da sua caminhada de fé. Presta atenção, é isso que ele está dizendo. Portanto, presta atenção, se dedique mais, seja realmente atento para as coisas que você tem ouvido, para que em tempo nenhum tu venha se desviar. Por quê, irmãos? Por que esse conselho? Está ali, verso 2. Está lá. Por quê? Está ali, ó, a resposta. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Não tem como escaparemos nós. Irmãos, lembremos da história da mulher de Ló. Está lá em Lucas 17:32. Jesus estava falando dos sinais dos últimos dias. Irmãos, ele estava precisamente falando dos tempos de hoje. E aí ele faz uma interrupção e dá essa mensagem de alerta, dizendo assim, Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló, daquela mulher que voltou atrás, daquela mulher que já estava no caminho da salvação. Os irmãos, parem para pensar. Ela ouviu a mensagem do anjo, ela viu o milagre que o anjo fez, porque todos aqueles homens malignos ficaram cegos e não conseguiram achar a porta da casa de Ló. Esse milagre ela também viu. O anjo pegou ela pela mão, pegou pelas mãos das filhas e também de Ló. Os anjos arrastaram, colocaram pelo lado de fora e disseram, escapa-te por tua vida. Não pares nessa campina e não olhes para trás. Escapa lá para o monte. Ouviu a mensagem da boca do anjo. Irmãos, era só caminhar. Estava tudo certo já. Ela já estava no caminho da salvação. Ela ainda corria risco, sim, porque ela ainda estava no caminho. Ela ainda não tinha chegado lá na montanha, que era um lugar seguro. Ela estava no trajeto. A única coisa que ela tinha que fazer é caminha para frente. O anjo não disse, vai correndo, mas corre. Vai. Ele disse, foi disso? Não. Só escapa, vai caminhando. Vai andando, prossegue, não para. Só tem uma coisa, não volta para trás. É claro, irmãos, que não se tratava dela ter virado o pescoço, mas do desejo dela de querer voltar atrás, voltar à velha vida. Sei lá do que se passava na mente dela, dos prazeres que ela viveu lá em Sodoma, eu não sei.
A Bíblia não relata, mas ela voltou atrás, tão perto da salvação. Então, irmãos, devemos estar atentos, devemos estar vigiando, devemos prestar muita atenção naquilo que nós temos ouvido ao longo da nossa caminhada. E o que é que nós devemos estar atentos, irmãos? Nós devemos estar atentos, irmãos, ao sintoma do pecado. O pecado é a doença da alma, não é? E como qualquer doença, o pecado tem os seus sintomas que a gente tem que prestar atenção. O pecado, ele dá sinais. Quando ele começa a se manifestar na vida da pessoa, quando ele começa a ganhar força, quando a pessoa está contaminada, ele começa a dar sinais. E a gente tem que prestar atenção a esses sintomas. Eu sei que comparamos com frequência o pecado com a lepra, não é? Isso fazia-se muito antigamente. Hoje pouco se faz, né? A gente já não compara mais os sintomas do pecado com a lepra, mas a gente vê muita similaridade. A gente vê muita coisa parecida. E a gente vai traçar aqui um paralelo, né, sobre essas duas enfermidades. Uma no corpo físico e a outra na alma, né? É claro que se trata de uma metáfora, não é um estudo, né, médico, científico, mas apenas uma metáfora para a gente comparar e a gente esclarecer algumas verdades espirituais. Primeiro sintoma da lepra, irmãos, ela deixa a área atingida insensível à dor. Guarde aí, e a gente vai discorrer depois. Ou seja, aquela parte atacada por aquela bactéria, né? Primeira coisa, fica insensível à dor, né? A pessoa pega, ela tem um fogo, pode botar, não sente dor nenhuma. Pode espetar com uma agulha, não sente dor nenhuma. Parece manchas na pele, perda de força muscular, esterilidade, feridas, lesões, deformações. E aí eu pergunto a você, você ainda sente a dor do pecado? Quando você peca, você se sente mal? Você sente aquela dor na alma? Ou você acha engraçado, divertido? Ou quem sabe você gosta de estar na roda dos escarnecedores, ou de andar no caminho dos pecadores? Nosso irmão deu testemunho aqui. Eles se reuniam lá para fazer as farras deles, a bebedeira deles. E o servo do Senhor fazia o quê? Não tem prazer nessas coisas não. Isso me faz mal. Se eu for lá, vai me fazer mal. E aí o crente, que é crente, ele sai. Porque o pecado lhe faz mal. Agora, se o pecado não lhe faz mal, pelo contrário, você se diverte com ele, você se alegra com ele, cuidado, você está sendo contaminado pelo pecado. Ele já começa a se manifestar na sua vida. Você já começa a apresentar os primeiros sintomas, essa indiferença. Você já não sente mais a dor pelo pecado. Você não sente. E quer saber de uma coisa, irmãos? É os santos, guarde isso, são os santos que se sentem pecadores. Você sabia? Na maioria das vezes. Se nós fizéssemos, é a coisa mais certa que tem. Que eu pregar sobre o pecado, se, irmãos, você quer uma oração, vem à frente, sabe quem que vem? Justamente aqueles que não precisam. Porque aqueles que realmente a gente sabe que estão atolados, que nem com um guincho a gente consegue arrancar eles do pecado. Esse não, fica sentado lá, sei lá o que fica pensando. Está doente, insensível, não sente a dor. O pecado não lhe incomoda. Eu digo uma coisa para os irmãos, aquele que é santo quando peca, nossa, que tristeza, que coisa horrível. Ele dobra o joelho e diz, Senhor, que mal, que ruim. Senhor, eu fiz, mas está me fazendo tanto mal. Senhor, tira isso de mim. Senhor, me perdoa. Arranca esse sofrimento dentro de mim.
Porque o pecado, irmãos, faz mal para quem é santo. Mas para quem que já está contaminado com a bactéria do pecado, vamos colocar assim, fica insensível, não precisa de mais nada. Eu sei, irmãos, que quando eu aceitei Jesus, eu lutei muito. Eu dizia, eu não consigo, até por causa do meu temperamento. Eu pensava, eu não consigo, eu tento, não consigo. Eu nunca vou conseguir. Eu acho que o negócio de ser crente não é para mim, eu não consigo. E muitas vezes eu chorei, eu lamentei. Eu achava assim, não, eu sou um fracasso, eu não consigo. Estamos falando de 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás. Eu não consigo, eu sou um fracasso, eu sou uma vergonha, eu não mereço estar dentro da igreja. Até que um dia, o Senhor me deu uma visão que mudou a minha vida. Eu entendi. Porque quando o Senhor fala, a gente entende, não precisa nem interpretar nada. Mas eu sonhei que eu estava em cima de um lugar alto. E eu estava com uma veste branquinha. Era linda demais. E eu estava feliz com aquela minha veste branca. E eu estava todo branquinho. E alguém me disse assim, ó, tu tens que passar por ali. Eu disse, não, eu não vou. Eu vou sujar minha roupa. Eu tinha que passar por um vale, irmãos. Era lama. Só que não era só lama. Tinha carniça, animais mortos, ossos. Não sei se eram ossos humanos, ossos de animais. Era uma imundícia. E eu via criança, jovens, velhos, homens, mulheres, todo mundo se divertindo naquela lama. Era uma imundícia que não dava para olhar de tanto nojo que fazia. Aquela lama que parecia uma lama, parecia que ainda tinha um óleo naquela lama, da gordura, da imundícia que era. Eu disse, eu não quero passar por ali. Eu vou sujar minha roupa, eu não quero. Mas eu tinha que passar. Irmãos, e quando eu comecei a caminhar, pensa no lugar traiçoeiro. Irmãos, eu escorregava de todo lado, era liso demais. Eu mal conseguia caminhar, de tão liso que era. E eu me escorregava de cair, eu não queria sujar minha roupa. Eu me segurava, e no que dava, eu me segurava para não cair. E eu passei do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, a primeira coisa que eu fiz, a minha roupa. E ela estava branquinha, limpinha, branquinha. Mas tinha um problema. Alguém começou a rir de mim. Eu sei quem era. Era Satanás. Ah, tu tá com a roupa limpa? Mas olha a tua mão, olha o teu pé. E eu olhei para a mão. Estava suja. Olhei para o pé. Estava sujo. Eu fiquei triste. Mas de repente eu olhei assim à minha direita. E eu vi uma igreja. Tinha uma igreja. E na porta da igreja tinha uma torneira que corria uma água cristalina. Se você está com a mão suja e vai lavar a água na torneira, você já teve a experiência. Começa a lavar a mão, a água fica suja, né? A água fica suja e carrega a sujeira na água, a água também fica escura, não é? Mão. Eu só fiz assim, ó. Fui a mão dentro daquela água, a sujeira fez assim, ó. Desapareceu na hora. Não é que aquela sujeira contaminou aquela água. Não, ela simplesmente sumiu, desapareceu toda a sujeira. E aí eu olhei para as minhas mãos e para os meus pés. E eles estavam limpos. Eu entendi perfeitamente o que o Senhor queria dizer. Eu era novo convertido, mas eu entendi. Na nossa caminhada de fé, a gente vai se sujar. As mãos, os pés, na caminhada, vai se atacar a sujeira desse mundo aos nossos pés, às nossas mãos. Mas quando a gente chegar na casa do Senhor,
E ao ouvir a palavra do Senhor, a água viva, vai nos purificar. Mantenha as tuas vestes alvas. Se preocupe em manter a tua roupa branca. Irmãos, a gente precisa ter essa preocupação. Saber que a gente vai sujar as mãos. Vai. É triste ter que dizer isso. Mas a gente vai sujar as mãos, os pés. Mas não é motivo de desespero, não. Porque a palavra do Senhor é ela que nos limpa, é ela que nos purifica. Essa palavra que estamos pregando aqui, que está examinando a sua vida nesse exato momento, é ela que está lhe dizendo agora: muda isso, abandona aquilo lá, pensa diferente aqui, age diferente lá. Mantenha suas vestes, estejam sempre alvos os teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes nos fala a respeito. Mantemos as nossas roupas. Mas tem gente, irmãos, não se preocupa mais. Escuta aquelas piadas imundas, nojentas. Tem prazer nessas coisas? Eu não tenho vontade de chorar. Quando eu vejo um homem que é a imagem, a semelhança de Deus, mas eu não vejo, eu não consigo. Às vezes vestido de mulher, fazendo aquelas palhaçadas, eu não consigo. E faz mal. Eu creio que cada um de nós, irmãos, tem que agir. Tem que ter essa sensibilidade. Se você está perdendo essa sensibilidade, cuidado. Você precisa de um tratamento especial. Você ainda sente aquela profunda tristeza pela injustiça? Ou você não se importa mais com a injustiça? Tanto faz, tanto fez, você escuta tanta coisa. Tá, problema dele, não me importa. É assim? Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele tem fome, ele tem sede. Você sabe o que é isso? É a necessidade mais básica do ser humano: comer e beber. Aquele sentimento mais básico na sua vida deve ser esse: fome e sede de justiça. Eu sei que nesse mundo não tem mesmo. Você pode procurar. Pode ter um lampejo aqui, um lampejo lá. Mas na sua essência, esse mundo é injusto. Não tem jeito. Mas o nosso alvo é a justiça. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 2 Pedro 3:13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. É esse o sentimento do coração do crente verdadeiro, genuíno. Desejo de justiça. É por isso que o crente ora: Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque dói na alma do santo homem de Deus, da santa mulher de Deus, a injustiça que se faz desse mundo. Porque vocês acham que esse mundo, o problema é porque falta comida? Não, não falta não. Nunca faltou. Falta é boa vontade. Falta boa vontade para distribuir de maneira igualitária. Injustiça. Às vezes um míssil daquele que estão gastando por aí a rodo mataria a fome de um país pequeno, uma localidade pequena. Talvez tudo que já foi gasto mataria a fome do mundo por muitos anos. Esse mundo é injusto. Isso não te dói? Isso não te causa mal? Isso não te coloca um desejo no coração? Jesus, vem buscar a tua noiva. Ou você, tanto faz, não é problema meu.
Que a gente não venha ser insensível. Que a gente não venha ser insensível. Precisamos viver em justiça. Mateus 5:20. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não é o que estou dizendo. Irmãos, essa palavra é para cada um de nós. Ninguém escapa dela. Ninguém. Se a nossa justiça, irmãos, não for melhor do que os escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. É hora de nós colocarmos o pé no chão e ver que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Será que nós realmente nos importamos com ser justo? A Bíblia não diz assim, sede bons, sede bonzinhos. A Bíblia diz, sede justo. Sejamos justos. Vivemos em justiça. Praticamos a justiça, ainda que com dano próprio. Por isso o comportamento do crente verdadeiro, genuíno, essas coisas não se ensinam mais. Mas eu venho de um tempo que se ensinava. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver tempo, eu vou falar. Precisamos viver aquilo que Deus espera de cada um de nós. Outra coisa, o pecado, irmãos, ele rouba a nossa força, né? Espiritual. Assim como a lepra também, né? A pessoa tem perda de força muscular, perde as forças musculares. O pecado também, não? É isso que ele faz. Vocês se lembram daquela parábola do semeador e das sementes? Uma parte cai à beira do caminho, outra entre pedras, mas uma semente cai aonde? Entre os espinhos. Cresceu a semente, mas cresceu também os espinhos. Os espinhos são o quê? Os cuidados desse mundo. É o pecado. Cresceu junto no coração. A semente cresceu no coração de uma pessoa que ama Deus, mas ama também as coisas do mundo. Dividido. E aí, irmãos, o que acontece? Está lá, Lucas 8:7. E a outra caiu no meio dos espinhos. E crescendo ela com os espinhos, sufocaram-na. Ou seja, cresceu, mas ficou raquítica. Quem já viu uma árvore que cresce no meio de espinheiro? Já viu, sabe o que eu estou dizendo? Ela cresce, toda torta, toda ruim, e não dá fruto. E a gente vai chegar lá, o fruto às vezes bem pequenininho, se tiver, às vezes nem tem nada. É aquele crente fraco, porque no seu coração está dividido. Ele ama as coisas de Deus, gosta de estar na igreja, mas também gosta das coisas do mundo, das paixões desse mundo. E aí aquele crente fraco não tem força. Você ainda não faz um exame pessoal. Você ainda tem força para orar? Você tem força para orar? Você tem força para vir na igreja? Ou qualquer festinha já é motivo para te tirar da igreja? Ah, lá tem um churrasco. Eu vou para o churrasco, não vou para a igreja. Não tem força para as coisas espirituais. Está fraco, está sufocado pelas coisas desse mundo. A mensagem é séria, não é eu que digo. Essa palavra também examina a vida de cada um de nós. Mas tem gente que está assim. Vai ter não sei o que, vai ter festa lá, vai ter cerveja, vai ter não sei o que lá, carne, vai tudo. Não, tudo não, né? Vai aqueles que estão contaminados. Porque o sal diz, não, o que eu vou fazer lá? O lugar não é para mim. Me faz mal, não consigo. E quando a gente ensina os filhos nos caminhos do Senhor, é tão bom. Rodrigo está aqui. Me veio agora, Rodrigo, vou te usar como cobaia. Criado na igreja. Aí na festa de formatura, eu quero festa de formatura. Senhora,
Ele não vai gostar. Tenho certeza que tu não vai gostar. Ele foi. Tá para ir até hoje a segunda vez. Nunca mais. Nunca mais foi. Em nada. Nunca mais botou o pé nessas coisas. Sabe por quê? Não tem prazer nessas coisas. Agora, se você tem prazer nessas coisas, cuidado. Talvez você já esteja contaminado. Você ainda tem força para evangelizar? Você tem força para falar de Jesus lá no seu trabalho? Não, no serviço ninguém sabe. Não. No serviço ninguém sabe que eu sou crente. Deus o livre. É assim? Não, eu não tenho força para falar isso. Nós precisamos ter coragem, ter força, não ter medo, ser fortalecido no Senhor. O pecado, irmãos, também deixa estéril, né? Uma das consequências da lepra também é a esterilidade. Não sabia, não. Achei interessante. Mas o pecado também faz isso, irmãos. Deixa estéril, incapaz de gerar nova vida. Não gera. Tem-se uma expectativa, não é mesmo? De gerar nova vida, ganhar almas, fazer alguma coisa, dar frutos, prosperar no reino de Deus. Mas já fica na expectativa. Vocês se lembram daquela figueira que estava plantada junto a uma vinha? Está lá, Lucas capítulo número 13, verso 6 em diante, né? Esse homem não diz que ele plantou a figueira. Ele diz que ele tinha uma figueira. Não é que ele foi lá e plantou, porque naquele lugar é um lugar de... um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, né? O lugar era propício para quê? Para uva. Não era um lugar específico, não era uma plantação de figueira. Mas ele tinha, acabou nascendo lá. Nasceu, ele disse, nasceu, deixa aí. Mas ele foi procurar o fruto e não achou. Não era um lugar propício para isso. Talvez a terra nem fosse adequada para aquilo. Só que era figueira. Figueira tem que dar fruto. Não importa o lugar, tem que dar. Ele chegou lá só, não tem fruto. Corta, porque só ocupa a terra inutilmente. E daí o vinhateiro, ele chegou, no versículo 7, diz assim, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar frutos dessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave, a esterque, e se der frutos, ficará, se não, depois mandarás cortar. O crente tem que dar fruto. É isso que se espera. Sabe o que os anjos de Deus, quando olham para mim e olham para você, sabe o que ele espera? Fruto. E quando ele olha para nós, não tem fruto nenhum, estéril, não produz vida. O que ele está fazendo? Está ocupando a terra inútil? Não serve para nada e ainda atrapalha. Então corta. Irmãos, precisamos estar atentos que esses sintomas, as nossas horas avançaram. A gente continua numa quarta-feira. A gente precisa estar atento, que a gente não venha se contaminar com o pecado, que não venhamos a nos contaminar com as coisas desse mundo. Sejamos santos. Glória a Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Glória a Deus. Tínhamos muito mais para falar, mas a gente